Eu vim de Deus. Não há nada mais para eu fazer aqui. Envie-me de volta para Deus, de quem eu vim. Santa Joana d'Arc. Certas lendas parecem-se tanto com a realidade a ponto de levantar a pergunta: será de fato simples lenda? Em sentido contrário, certas narrações históricas revestem-se de tantos aspectos surpreendentes que suscitam uma desconfiança. Mas isto é mesmo real? Quis Deus libertar os hebreus do jugo dos egípcios e suscitou um Moisés que se apresenta diante do orgulhoso faraó, faz milagres para comprovar sua missão divina, lança pragas sobre o Egito e ostenta o poder divino, abrindo diante de si as águas do Mar Vermelho e nelas sepultando para sempre os exércitos inimigos. Quis Deus salvar a França do domínio inglês na Idade Média e, em vez de fazer nascer entre os filhos dessa nação um grande general, chamou para realizar sua obra uma donzela. Santa Joana d'Arc, uma das maiores epopeias da história. São desconcertantes os traços de sua curta existência. Seriam mesmo inexplicáveis, abstraindo-se a graça de Deus, que transformou essa delicada virgem camponesa em guerreira intrépida e fez de seu nome uma saga, um mito, um poema. De repente, um país derrotado e decadente, retalhado pela ambição, governado por um príncipe fraco e hesitante, ressuscita ao ouvir a convocação de Joana. Sua voz virginal dá força aos fracos, coragem aos covardes e fé aos descrentes. Sua inocência infunde terror nos inimigos, restaura a pureza dos devassos. Seu nome é um brado de guerra, sua figura, um estandarte imaculado. Em sua curta vida conheceu os esplendores da glória e as humilhações da mais vil perseguição. A da calúnia, último recurso dos invejosos, arma traiçoeira dos infames, que poupa o corpo e fere a honra. Condenada à morte como bruxa, reduzida a cinzas pelo fogo, sua inocência triunfou nos altares para todo o sempre. Quando Joana nasceu, em 1412, a França sangrava dolorosamente havia já 75 anos, nos duros embates da Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. O nome de seu vilarejo natal, situado no Ducado de Lorena, soa como um toque de sininho de aldeia, Dom Remy. Filha de camponeses honrados e laboriosos, ali passou ela sua infância, aprendendo o mesmo que as outras meninas de sua idade. Ela se ocupava, como as demais mocinhas, fazendo os trabalhos de casa e fiando, e algumas vezes, como eu mesma vi, cuidava dos rebanhos de seu pai. Conta Roviette, sua amiga. Entretanto, a nota dominante de sua infância foi sua exemplar piedade. Desde muito pequena, Deus a atraía para a contemplação de panoramas elevados. Destinada a grandes feitos, sua fé deveria ser robusta. Gostava imensamente de frequentar a igreja e com sumo interesse dava os primeiros passos no aprendizado da doutrina cristã. Jamais poderia ela imaginar a grande missão para a qual sua alma estava sendo preparada. Ouçamo-la narrar, com encantadora simplicidade, um acontecimento que a marcou profundamente. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, ouvi a voz de Deus que veio ajudar-me a me governar. Eu ouvi a voz do lado direito, quando ia para a igreja. Depois que ouvi esta voz 3 vezes, percebi que era a voz de um anjo. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar a igreja. Tempos depois, sabendo já que aquela voz era de São Miguel Arcanjo, conta: A voz me disse ser necessário que eu, Joana, fosse em socorro do rei da França. A filha primogênita da igreja estava numa situação calamitosa. Em 1337, o rei Eduardo III da Inglaterra, reivindicando para si o trono da França, desencadeou a Guerra dos 100 Anos. Enfraquecidos por fatores de ordem moral e religiosa, além de graves discórdias internas, os franceses sofreram reveses sucessivos. Em 1420, foram obrigados a assinar o humilhante Tratado de Troyes, em consequência do qual o rei da França perdeu o trono em favor do rei da Inglaterra. Assim, a nação francesa caminhava para um inglório ocaso. Precisamente nesta trágica circunstância, surge a figura argêntea de Santa Joana d'Arc, a camponesa iletrada, mas instruída nas vias da virtude por 3 enviados de Deus.
o arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Sena e Santa Margarida de Antioquia. Quando ela completou 17 anos, as vozes do céu lhe indicaram que o momento de agir havia chegado. Saindo da casa paterna, Joana conseguiu convencer o capitão Roberto de Baudricourt a conduzi-la à presença do Delfim, assim era chamado o monarca francês Carlos VII, ainda não coroado rei, o qual se encontrava em Chinon. Com a convicção e confiança recebida das vozes celestes, afirmava ela ser a vontade do Rei do Céu que Carlos fosse coroado, e que ela era chamada a comandar em nome de Deus os exércitos franceses para expulsar da França as tropas inglesas. Após vencer muitas dificuldades, a pastora de Dom Remy chegou à corte no dia 6 de março de 1429. Nesta ocasião, ela se encontraria, por fim, com o monarca que ela própria levaria ao trono. Para testar a autenticidade da missão da qual ela assegurava estar incumbida e também para divertir-se frivolamente às custas da ingênua camponesa, Carlos decidiu disfarçar-se no meio de seus cortesãos, enquanto o outro ficaria sentado no trono, vestido com os trajes reais. Entrou a santa e foi apresentada ao falso Delfim. Sem dar-lhe maior atenção, ela imediatamente passou a observar todas as fisionomias do recinto, até ver Carlos escondido em um canto. Fixou nele seu puro e penetrante olhar e fez-lhe uma profunda reverência, dizendo: Muito nobre, senhor Delfim, aqui estou. Fui enviada por Deus para trazer socorro a vós e vosso reino. O assombro geral logo deu origem a estrondosas aclamações. Em longa conversa, Santa Joana d'Arc expôs a Carlos VII a missão a ela confiada pela providência e solicitou que lhe fosse posto à disposição um exército para acorrer logo em defesa da cidade de Orleans. Convencido, afinal, pelo que vira e ouvira, Carlos não hesitou em fazer o que a enviada de Deus lhe indicava. Desta forma, o mundo de então presenciou um fato absolutamente inédito. Joana, a donzela, marcha à frente dos exércitos franceses, conduzindo-os para uma batalha decisiva. A presença dessa virgem resplendente de inocência e de certeza na vitória impunha respeito no acampamento e dava novo alento aos oficiais e soldados. Proibiu terminantemente as bebidas alcoólicas e os jogos. Sobretudo, fez questão de que os soldados pudessem confessar-se e receber a Santa Comunhão. Seus conselhos de guerra jamais falharam, causando admiração aos mais experimentados generais. A tomada de Orleans foi um esplêndido triunfo. Em meio à batalha, lá estava ela segurando seu branco estandarte, bordado com a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo e as palavras Jesus Maria. Após a tomada de Orleans, seguiram-se outras grandes vitórias. Graças a Santa Joana d'Arc, renascera na França o ideal de unidade e a esperança de reconquistar o território perdido. O povo não poupava entusiásticas manifestações de gratidão e admiração pela donzela. Chegou, enfim, o almejado dia em que o rei da França voltou a ocupar o trono. Em 17 de julho de 1429, Carlos VII foi solenemente coroado. A seu lado estava Santa Joana d'Arc com seu estandarte. Alguém lhe perguntou o motivo da presença daquele lábaro de guerra numa cerimônia de coroação. Ela recebeu pronta a resposta. Ele esteve comigo na hora do combate. É natural que esteja também no momento da glória. Foi um dia de grande festa. Mais do que nunca, a alegria invadia-lhe a alma. Embora os ingleses não tivessem ainda sido expulsos totalmente, o reino da França já estava restabelecido. Em pouco tempo, porém, a essa alegria se sobreporiam as pesadas sombras da ingratidão, das intrigas e da traição. O rei, sentindo-se agora poderoso e firme em seu trono, rapidamente se esqueceu da gratidão devida a essa heróica donzela. Pior ainda, Carlos VII, dominado por surda inveja, abandonou-a à própria sorte. Santa Joana d'Arc sofreria da mesma forma que o Divino Salvador. Nosso Senhor Jesus o Cristo, depois de ser recebido triunfalmente no Domingo de Ramos, foi crucificado na Sexta-feira Santa. Mesmo assim, ela continuou a luta, disposta a não depor armas enquanto houvesse tropas inglesas no território francês. Tentando salvar a cidade de Compiègne, em 1430, ela foi feita prisioneira por soldados da Borgonha. Posteriormente foi entregue aos ingleses. Estes levaram-na a um tribunal da Inquisição. Entretanto, este era presidido por um bispo indigno e corrupto,
chamado Pierre Cauchon. Ademais, a ele foi oferecida alta soma em dinheiro. Perante o iníquo tribunal, a inocente jovem foi acusada de heresia e bruxaria. Não faltou quem atribuísse suas vitórias a um acordo com os espíritos malignos. Não lhe foi dado um defensor. Entretanto, assistida pelo Espírito Santo, defendeu-se com tanta segurança e sabedoria que deixou pasmos tanto os acusadores quanto os juízes. Esse tribunal, portanto, não se reunira para julgar. A sentença condenatória, a saber, já estava decidida de antemão. A salvadora da França, de fato, foi condenada à pena de morte na fogueira em praça pública. Torturada pelas pressões e injustiças das quais era vítima, Joana tinha um sofrimento maior, uma terrível perplexidade. O rei estava reposto em seu trono, mas os ingleses ocupavam ainda boa parte do território francês. Iria ela, então, morrer, sem ter cumprido inteiramente sua missão? Na manhã triste e fria do dia 30 de maio de 1431, com efeito, ela foi queimada viva na cidade de Rouen. Tinha ela 19 anos de idade. Desse modo, amarrada em meio às chamas e olhando para seu crucifixo, ela reafirmou em altos brados a inabalável confiança no cumprimento de sua missão. As vozes não mentiram. As vozes não mentiram. Terá ela recebido nesse instante supremo alguma revelação que a tirou da angustiante perplexidade? Ter-lhe-ão as vozes falado uma última vez, explicando que, graças ao irresistível impulso por ela dado, em pouco tempo a França estaria livre dos invasores. O ímpeto dado por Santa Joana d'Arc na ofensiva contra os invasores ingleses havia sido tão grande que eles não ousaram resistir ao exército francês. Pouco após o sacrifício da heroína, foi derrubado o poderio inglês na França. Ela morreu sem poder ver o desmoronamento da muralha. Entretanto, as vozes não lhe haviam mentido. Cerca de 120 anos depois, Calais, a última cidade inglesa na França, tombou na Batalha de Castillon, terminando a reconquista do território francês. A Inglaterra, durante este tempo, tornara-se protestante, e Calais se transformara numa cidade herética. Era a unha da heresia encravada no solo bendito da França. Mas as vozes não mentiram, e a obra de Santa Joana d'Arc chegara ao fim. Em 1456, um inquérito judicial realizado por ordem do rei teve como resultado a declaração da inocência de Santa Joana d'Arc. Para Deus não há pressa, Ele é eterno. Passaram-se mais de 300, somente em 1908, quis o Altíssimo que São Pio X, numa cerimônia magnífica, em meio a jubilosos repiques de sinos, canonizasse a Virgem Guerreira de Dom Remy. O triunfo da Santa Pastorinha coberta de armadura constituía mais uma cintilação que a Igreja emitia de dentro de si. Foi ela canonizada por Bento XV em 1920. Por fim, a Santa Igreja celebra sua festa no dia 30 de maio. Guardadas as devidas proporções, essa Virgem Guerreira e mártir bem poderia cantar como a Mãe de Deus. Minha alma glorifica o Senhor, porque lançou os olhos sobre a baixeza de sua serva, e eis que de hoje em diante me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. O nome de Santa Joana d'Arc permanecerá como uma saga, um mito, um poema, até o fim do mundo. A Virgem heróica e débil, que expulsou os ingleses do reino da França e realizou assim a vontade da Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra. Ó Santa Joana d'Arc, vós que, cumprindo a vontade de Deus, de espada em punho, vos lançastes à luta, por Deus e pela pátria, ajudai-me a perceber no meu íntimo as inspirações de Deus. Com o auxílio da vossa espada, fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé e contra as pessoas mais pobres e desvalidas que habitam nossa pátria. Santa Joana d'Arc, ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, no emprego, no estudo e na vida diária. Ó Santa Joana d'Arc, atenda ao meu pedido, e que nada me obrigue a recuar, quando estou com a razão e a verdade, nem opressões, nem ameaças, nem processos, nem mesmo a fogueira. Santa Joana d'Arc, iluminai-me, guiai-me, fortalecei-me, defendei-me. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Joana d'Arc,
rogai por nós.